E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Iniciando aqui 2024 com os dois pés na porta. Tô aproveitando para testar a minha câmera aqui. Nesse vídeo eu falo um pouco sobre a minha mudança da Sony ZV-E10 para minha nova câmera que tá me gravando agora, que é a 6D Mark II. Faz 2 dias que eu tô com ela e eu queria explicar um pouco para vocês o porquê eu fiz essa migração. Muitas pessoas não sabem, mas eu tive um momento de querer descobrir e vivenciar novas coisas no meu lado profissional. Eu abri mão da minha câmera, que é a ZV-E10, ela ainda está comigo, mas ela não é minha. Eu vendi o meu Mac, então eu fui totalmente pro celular, comprei um iPhone 12 Pro e um Smooth Q3 lá no AliExpress. Se vocês quiserem, eu posso até deixar o link aqui na descrição. Eu não tenho mais ele porque eu vendi agora recentemente, já que eu não vou precisar tanto. Então, nesse final de ano, agora de 2023, eu coloquei uma meta para poder voltar a ter os meus equipamentos de novo. Então, o primeiro passo foi: eu preciso de um computador. Eu comprei o MacBook Pro 2015 Retina, tá com uma configuraçãozinha interessante. Eu amo muito a tela, então para mim trabalhar com foto, para mim trabalhar com pós-produção de vídeo vai ser maravilhoso. E a tão falada 6D Mark II que tá me gravando agora, eu gosto muito. Esse autofoco dela para mim é maravilhoso, então eu tenho nem palavras para descrever como é que eu tô sentindo, o que é que eu tô sentindo nesse início de ano, tendo os meus equipamentos de novo. E eu coloquei um objetivo. Cara, eu preciso renovar os meus equipamentos porque eu tenho uma proposta diferente de trabalho para esse ano. Então, a 6D Mark II ela foi uma escolha muito pensada. Eu fiquei muito na dúvida porque eu participei de um projeto da Lei Paulo Gustavo, fui contemplado, então recebi um apoio financeiro do governo para poder fazer os meus investimentos e a 6D Mark II estava lá. Eu tive um valor bastante interessante para poder fazer esses investimentos, por isso que eu fiquei muito extremamente na dúvida. Pesquisei e iria pra Sony novamente, me recomendaram até a 6700, que também é uma puta câmera, mas pra minha proposta não era o que eu tava procurando, ia ser até mais do que eu tava procurando. Coloquei no meu kit AR10, depois de muito tempo de pesquisa também não foi aquilo que eu tava procurando, até chegar na 6D Mark II. Aí quando eu comecei a estudar, ver os reviews, eu percebi que ela ia ser minha próxima câmera. Mas então por que eu deixei a Sony ZV-E10 de lado? Tipo assim, não é por questões de que não é uma boa câmera, sim, por sinal é uma ótima câmera. Inclusive eu utilizava ela até com o adaptadorzinho da QF, que eu consegui adaptar as lentes Canon. Inclusive essa lente que tá me gravando a vídeo 470 era a lente que eu usava na ZV-E10. Vamos lá, o porquê eu desisti da ZV-E10 e quis migrar para outra câmera, não, independente de ser a 6D Mark II, porque quando eu vendi ela eu não tinha nenhuma câmera para comprar ainda. Tem uns pontos bastante interessantes na ZV-E10 que me fez comprar ela, como por exemplo a qualidade de imagem, fotografia. Ela faz um arquivo muito bom, o arquivo da Sony nunca decepciona, 4K, 120, S-Log, o foco muito bom, muito extremamente bom mesmo. Mas para mim não foi uma coisa muito importante porque eu utilizava o adaptador e ele não tem contato eletrônico, logo eu só conseguiria utilizar as lentes que fossem manuais. Na verdade tivesse foco automático, mas eu só conseguiria usar o foco manual. Tem um visorzinho flip que eu utilizava a 6500 e a 7.3 e não tinha o visor, só aquele visorzinho que subia até aqui para poder ver algo mais de baixo, algo mais de cima, mas não tinha o visor flip. Começando com o primeiro ponto negativo dela, que eu já comprei sabendo disso, ela não tem o viewfinder. Então, como eu sempre fotografei com Canon, com Sony, e mesmo a 6500, que é uma câmera antiga, já tinha o viewfinder, a proposta dela não foi ser feita para fotografia, porque ela veio como uma câmera para youtubers, para vloggers, mas ela se encaixava bem com os aspectos dela no meio profissional. Já peguei logo, porque pra mim não seria algo muito impactante, mas é um ponto negativo sim. Pessoal, eu tava ali editando o vídeo e esqueci de mencionar um ponto que talvez seja importante e decisivo na hora de você escolher comprar uma câmera. A ZV-E10 ela tem entrada de fone de ouvido e microfone. A 6D Mark II ela só tem entrada para microfone, ela não tem entrada para fone de ouvido. A única forma de você monitorar o áudio é pelo speakerzinho de ganho que você consegue ver na tela da 6D Mark II. Na ZV-10 também tem, e era essa forma que eu gostava de medir, saber se estava estourando ou não. Nunca utilizei fone de ouvido desde que eu comprei, há um ano atrás. Nunca utilizei fone de ouvido na ZV-10. Então, a 6D Mark II não ter a entrada de fone de ouvido para mim não é um ponto tão importante, porque nunca utilizei, até mesmo na 6500, na 7.3. Isso para mim não é um ponto, mas
Só pra vocês ficarem avisados. Cara, uma das coisas que também me incomodava muito na ZVE10 é que a sapata dela não é centralizada, tipo igual a 6500, a 6300. Ela é aqui, ó, na lateral. Então sempre que eu colocava o microfone, ele ficava na lateral, ele não ficava centralizado. O microfone dela é centralizado, essa gradezinha aqui é o microfone dela. Não sei se vocês conseguem ver. Isso por uma questão de, não sei se é toque ou algo do tipo, me incomodava muito, porque a lente ficava centralizada igual eu consigo ver aqui agora na 6D Mark II, mas nas ZVE10 ficava mais para lateral. E sempre que eu iria abrir o monitor, a espuminha do microfone ficava um pouco na frente da tela. Então isso me dava uma agonia tremenda. Mais um ponto negativo dela é que, tipo assim, não é negativo entre aspas, porque depende da proposta da câmera. É o sensor crop. Eu, como utilizo a 24-105, ela não necessariamente era 24 por questão do aspecto do fator de corte. Ela era 24 na lente, a ótica dela sempre foi desenhada para ser 24 e 105, mas por conta do fator de corte, ela dava um zoomzinho, um fator de corte de 1.5, que é o fator de corte da Sony. E eu não conseguiria gravar esse vídeo, ó, eu tô nem com o braço esticado. Se eu esticar o meu braço, ele vai lá para trás, aqui em relação a 6D Mark II, porque ela é full frame, então o 24 dela é realmente 24. Para vocês terem ideia, é mais ou menos assim que eu conseguia gravar com a ZVE10, mais ou menos nesse ângulo que eu tô. Vou voltar para 24, eu tô em 36, que é mais ou menos a média do fator de corte, que ela, fazendo a matemática, 24 vezes 1.5 dá 36. Então ela tem um aspecto de uma 35 milímetros. Então, ó, voltando ao tanto de espaço que eu ganho aqui, ó, para mim trabalhar, ou se eu quiser recompor, conseguir trabalhar mais o meu enquadramento. Se eu quiser acertar ou tem alguma coisa aparecendo que eu não gosto, eu consigo acertar isso com tranquilidade. Por isso que eu não tinha essa flexibilidade de gravar. Como eu utilizava o adaptador, que só adapta, ele não entrega nenhum contato eletrônico, eu não consigo fechar o diafragma da lente, eu ficava limitado porque eu não tinha foco. Então eu tinha que focar tudo sozinho, colocar o tipo um rodo, uma vassoura, para eu saber onde é que eu vou estar, focar manualmente, depois ir pro meu lugar. Agora não, eu consigo colocar a minha mão, consigo me aproximar, me afastar, e eu não tenho esse problema mais. E é uma das coisas que tá me deixando muito feliz, é voltar a ter foco automático contínuo, e ainda mais com o foco da 6D Mark II, que é o Dual Pixel. Outra coisa que me incomodava muito, como eu acredito que é mais por questão da lente, não por questão da câmera em si. Ela é uma câmera que eu consigo utilizar ela, tem uma pegada até que interessantezinha assim, a minha mão preenche ela toda certinha, mas quando eu colocava 24-105 ficava tipo isso aqui, e a lente pesava muito pra frente e acabava desequilibrando um pouco, e isso me incomodava muito. A minha mão, quando ficava muito tempo pegando com a câmera na mão, eu não costumo usar alça, como vocês estão ligados, como vocês podem ver aqui, não costumo usar alça, então basicamente ficava aqui na minha mão o tempo todo. Isso doía, machucava, pesava muito a minha mão, porque no decorrer do dia ela estava toda vermelha. E mais uma vantagem da 6D Mark II em cima da ZVE10 é o visor ser todo touch. Não sei por que a Sony não libera para você mexer nas configurações, não libera para você ter o controle total das suas configurações utilizando apenas a tela. Ela tem ali para você mudar o ponto de foco, você consegue tocar e escolher o ponto de foco que você quer. Você também consegue dar 2 toques nela, que ela abre um zoom na tela para você ver mais de perto, acertar foco, afinar foco. Só isso, mas se tem um touch na câmera, por que não liberar para tudo? Então a 6D Mark II tem um touch maravilhoso, a tela também é maravilhosa, com um brilho surreal, que eu passava muito perrengue também com a tela nas ZVE10 quando eu tava no sol. Às vezes errava até a exposição, porque a tela escurecia muito, tem muito reflexo, e a tela da 6D Mark II já não tem esses problemas, porque tá sol aqui, eu já fiz esse teste, então é muita coisa boa para eu poder desfrutar dessa câmera. Agora, a única coisa dela que eu tinha costume na ZVE10 é que a 6D Mark II só faz até 1080 60 fps, não tem 4K e nem tem o 120. Eu acredito que eu vá sentir um pouco de falta disso, mas nada do que um pouco de costume. A maioria das pessoas nem assiste tanto em 4K. Eu sou uma pessoa que assiste muito em 4K, então talvez eu consiga sentir essa diferença. Mas como a 6D Mark II tem um sensor bastante nítido, bastante até interessante, na prática eu já consegui até sentir diferença assim, de visualizando, passei o arquivo de vídeo dela no celular, mas consegui sentir. Mas se eu fiz um tratamento, coloquei uma nitidezinha a mais e consegui contornar isso. Em questão do 120,
eu utilizava tipo muito, basicamente 90% dos meus vídeos tinha 120, quase não fazia tudo em 4K. No final das contas eu vou sentir um pouco de falta de cada coisa, mas nada com que eu possa me adaptar novamente, né? Na 6D Mark II eu já consegui adaptar um perfilzinho de cor. Ela não tem log, eu tenho a possibilidade de instalar um CineStyle nela, mas eu não sentia a necessidade de fazer isso porque eu não utilizava muito o S-Log. Só quando eu queria dar uma brincada, assim, na maioria dos meus trabalhos eu quase não usava Picture Profile, então eu sempre utilizava o PPOff, nunca utilizava S-Log 2 ou 3, HLG, Cine 4, não, era sempre com o perfil desligado. Quando eu queria dar uma brincada a mais, que eu tinha até mesmo algumas opções de luz, tipo contra-luz, uma sombra muito dura, que eu sentiria impacto e eu precisava contornar isso na edição, aí sim eu colocava o S-Log 2. Esse perfil de cor que você está vendo agora, sem ser colorizado, é apenas o neutro, tirei um pouco do contraste, tirei um pouco da nitidez e da saturação, e depois eu consigo resolver isso na pós, sem muitos trabalhos, sem muitos perrengues para poder editar isso. Então é algo que eu não vou sentir tanta falta do S-Log porque eu não utilizava muito. Pessoal, esse vídeo foi um vídeo mais de primeiras impressões e meio que tô de volta e aproveitar para falar um pouco sobre essa minha câmera nova e a câmera que eu tinha. A ZV-10 agora vai voltar pro dono e eu vou continuar só com a minha 6D Mark II porque eu tava sem câmera nenhuma. Então é um grande passo para quem não tem a câmera nenhuma e eu vou começar a desfrutar muito e aproveitar muito. Simplesmente pelo fato de ter o foco automático, tô com a câmera na mão agora, eu vou conseguir fazer mais vídeos, eu vou conseguir explorar mais, trazer mais conteúdos, então é isso. Se você gostou, já se inscreve. A próxima semana já tem vídeo. Meu Instagram tá aí na tela e tá aí na descrição. Então se vocês quiserem me apoiar de alguma forma, clique em gostei. E é nóis. Tamo junto.